chegou o Felipe com o seu boneco de espantalho ali. Bom dia para quem está chegando. Lariane, que não Bom fala dia. nada, fica quietinho. Fala, Felipe! Felipe ia falar alguma coisa? Bom dia para quem eu não dei Não, bom Felipe, bom dia. dia. Ah, bicho, ó. Bem louco, cara. Bem louco esse teu desenho aí. Vamos lá, galera, que está chegando. Só isso hoje? Ou caíram no buraco negro? Opa, tá chegando mais gente. Caíram no buraco negro na transição de uma videoaula para outra. Não, pô, essa é a primeira do dia. Não, mas essa é a primeira? É? Nós sempre. Maria Clara! Quando tem aula é sempre 9h30 pra cima, sabe? Ah, tá. Aí vocês estão show de bola. Então, 9 horas. eu Sei achei que lá. começava das 8 horas, porque eu tava com o nono ano já aqui. Não, a nossa é 9 horas que começa. Não, vocês são chique. Maria Clara com o seu lacinho novo. Que chique, que bonitinha. É isso aí. Tá muito chique ela. O seu com o seu amarradorzinho novo. É isso aí, gente. Vamos lá, vão comprando melancia, banana, maçã, vão chegando, vão comprando. Ah, não, é para tirar as dúvidas. Vão tirando as dúvidas, vão perguntando. Ó, Nutella, ô, bicho, hein? Ô, come muito isso aí não, hein, ô, Gilson? Come muito não, hein? Muito doce aí não presta. Chegou a Stephanie com seu porquinho de estimação. Stephanie tem um porquinho de estimação em casa. Vamos ver, galera. Todo mundo quietinho aqui. Tá tomando café. O Gilson tá tomando café, Nutella. Oh, bicho. Isso aí, isso aí. Mas bota umas bananas aí, umas maçãs. Não come só doce, não. Oh, chegou o Nicolas, direto do espaço sideral. Chegou na sua nave. Direto da carreira. Né? Ele tava chique. O Nicolas é chique, cara. Ó, Felipe. Também tá tomando café? Aí sim, ó. O Felipe só na frutinha. Só na fruta. Só na melancia. É isso aí. Eu também já comi as minhas frutas. Saúde, ô Vinícius. Já, eu já comia. Já comi uma batida de melão com requeijão e com banana. Minhas batidas aqui são fera. É para sustentar até meio-dia. Vamos lá, gente. Perguntas? Perguntas. Eu boto assim, ó, na minha vitamina. Eu faço suco de melão. Primeiro eu bato suco de melão no liquidificador. Depois eu toco uma colher de requeijão. Depois eu pico umas 3 bananas. Boto mais uma proteína de soja e bato aquilo ali ao meu café. Isso daí é para ficar das 6 horas até meio-dia só com isso. Pode comer que não, vocês não sentem fome. Tem que comer coisa assim, ó. Comer batida, tomar batida, suco, vitamina, frutas, verduras. Tem gente que hoje em dia anda comendo inseto, mas não presta não, hein? Tem gente que come mosca, por exemplo, fica só, né? Só tá comendo mosca, aí não nada. Vamos lá, gente, perguntas. Fizeram as atividades, assistiram os vídeos. Está chegando o William Gabriel. Esqueci o outro sobrenome dele. De Paula! Perguntas, gente, ó. Então lá. Não chegaram a fazer as atividades ainda, né?
Carolina já fez as atividades? Ó, então assim, ó. Ó, a Carolina já fez as atividades. Então, assistam a videoaula. O Vinícius já fez a atividade. Ó, assistam a videoaula. Assistiram a videoaula. E olha só, vocês estão ligados que a escola agora tem uma página? Vocês estão ligados na página da escola? Site do Google Drive lá? Vocês estão sabendo? Mas a página tem uma escola. Ó, o William tá sabendo, o William tá ligado em tudo. Ó, o Girso não tá sabendo. Tá, mas tem uma. Bom, eu não sei se a Bel de repente não divulgou, mas lá tem uma página lá da escola. De repente a Bel já deve, pode. De repente ela já divulgou no WhatsApp aí das famílias e não passaram para vocês. Mas tem uma página lá e lá na página tem todas as videoaulas mais leve para assistir. Tem cada professor lá tem a sua aba lá e vocês vão entrar na aba e lá na minha aba, lá na aba do Elton, vocês vão ver lá, vai ter todas as videoconferências de vocês, vai ter as videoaulas, todas as disciplinas, e lá no finalzinho, tem que ir lá no final vai ter dicas do professor. E o que tem lá na dica do professor? Vai ter um filme sobre o Martinho Lutero. Um clássico, filme clássico do Martinho Lutero, mais ou menos 1h30, eu acredito. Quem puder assistir, quem quiser assistir, quem tiver com uma internet boa, vai ser legal assistir, tá? Aí vocês podem, para complementar essa nossa atividade, esse nosso tema. Opa, lotou a sala, que tanta gente! Oh, quanta gente! Quanta alegria! Muita alegria no. Mas tem 5 milhões na live. Mais de 5 mil pessoas assistindo ao vivo essa live! Vamos dar joinha! Não é assim que eles falam lá, os youtubers? Vamos dar um like! Vamos dar um joinha! Vamos dar um like! Vamos dar dedada aí no botãozinho do like! É isso aí! Ô, vou virar YouTube! O que tu acha, Maria Clara? Acho que eu vou ganhar muita curtida. Agora vocês falam assim, ó, arregaça o botão no like. Não, isso aí é aqueles YouTube que tu assiste. Tem essa aqui não. Aqui é mais velho. O professor de história aqui é mais velho, não tem tanta aqui, ó, coisa aí, não. Aqui, ó, aqui, ó. Pronto. Professor. É. Meu irmão é youtuber. Sério? Uhum. E aí ganha muito like? De gamer, ele é gamer. Nossa. Qual o canal dele? Vini FPS. Nossa, mas como é que ele consegue dormir de noite? Vamos lá. Tem 200 mil inscritos. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Reforma protestante. Quem ficou com dúvida das atividades? Vamos lá. Lívia chegando a Lívia, para nos alegrar com a sua presença, com a sua maravilhosa luz, pessoal. Rian, quanto tempo? Onde você estava, meu amigo? Nenhuma dúvida, Rian. Pô, bicho bom, hein? Quem está chegando aqui? Sala lotada. No mundo. Ele tem um canal grande. Ele tem um canal grande ou um canal pequeno? Depende do tamanho dele. Vamos lá, pessoal. Perguntas agora para a reforma protestante. Se o cara for um cara pequenininho, o canal vai ser pequeno. Se o cara tiver que ter mais espaço de tela, vai ter que ter uma tela maior e um canal maior. Eu achei 3. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pergunta sobre a reforma protestante. Quem quer perguntar sobre a reforma protestante? Quem não entendeu? Quem ficou com dúvida nas atividades? Quem assistiu a videoaula e não entendeu o que eu falei naquela videoaula? Quem achou muito maluco? Vamos lá, sem dúvidas. Vamos lá. Deixa eu olhar o chat aqui. Tipo, é que eu me programei pra fazer a atividade de história semana que vem só. Ah, pô, José. Mas
que tu tá achando da reforma protestante? Desce alguma olhadinha, ô Felipe? Ô, professor, Não, na verdade ainda não olhei. eu olhei, só que é muita coisa. Tá, só olhou com os olhos? Sim, Ah, tá. porque com a boca não Não é tá, né? não é Eu não só olhei com o olhar nariz. com os olhos, tem que ler também, entender, interpretar para vir aqui com as Mas tem que cheirar Ô, também. professor, que não tá pra olhar não tá pra olhar com a boca, Aí né? tem que sentir o texto também pra poder. Tipo, as pessoas. Tipo, é que. Tipo, que na verdade que não é sempre que eu tenho paciência com história, assim. Aí, tipo. Então eu acabo deixando mais pra última hora, assim. Ah, pois é, mas tem que ter paciência, tem que meditar, fazer uma yoga para ficar bem paciente com a história. Deixa eu olhar aqui que o Justo mandou uma pergunta. Ó, não. Vou fazer uma explicação breve já. Já, ô Girso, já vou fazer uma explicaçãozinha breve sobre a atividade, sobre o conteúdo. A Carol é show de bola, né? Rápida para fazer as atividades. Primeiro eu quero ver se alguém tem perguntas sobre algo que não entendeu das atividades, do assunto, da reforma protestante, para mim poder dar uma explicaçãozinha rápida sobre o assunto. Que na verdade até já dei uma explicaçãozinha na outra aula, mas eu vou reforçar a explicação novamente. Fala, Felipe! Fala, Felipe, o que tu ia falar, cara? É que eu deixei o microfone ligado sem querer. Ah, pois aí depois tu ficar cantando aí dá eco aqui, né? É Quer que dar tu uma de espirrado. cantor. Rian, é só a 3 e a 4. Ah, tá respondendo o Felipe? O que tá respondendo aí? Ó, essa pergunta eu acho que é pro Felipe, não é para mim, mas vamos lá. Perguntas? Alguém tem alguma dúvida sobre reforma protestante? Vamos ver quem está aqui, ao vivo, nesse momento com a gente. Aninha tá aqui. O Felipe. O professor A manda Carol. sal pras pessoas. A Fátima dos Santos, eu não sei quem é. Tá o Girso. O Girso está com dois. Como O é que é? professor, quando você fala Xilson, eu fico pensando no Xilson, pegadinha, chão. Já, Janaína Nascimento, que eu esqueci quem é nesse momento. A Lariane. É o Otávio. Ô, Otávio! Quanto tempo que tu não aparece mais, cara? Achei que tu viesse na outra aula. Tu tá gazeando minhas aulas, hein? Ah, tu fica aí escondidinho agora, tu não dá mais oi, tu não fala mais nada. Eu acho que tu não te vejo mais nas aulas. A Maria Clara, o Nicolas Andrade, a Paulo, o Rian, a Stephanie, o Suri BR aqui, também não sei quem é, o Vinícius, o Sou eu, professor. Salve aí, professor. Salve, professor. Tu, credo. Não, gente, Ó, vamos que lá. felicidade, né? Vamos lá. É porque tu já tinha te visto aqui, agora tu bota um nome esquisito aqui para mim ler. Gente, É vamos por lá. causa que é o nome do meu canal. Nossa, mas é um canal grande ou um canal pequeno? Ó, eu sou pequeno, o canal é pequeno mesmo. Não, certo, eu gostei da resposta. Tu é Vamos um lá, gente. anão, por isso. Só tenho só 29. Ah, mas tá bom, já tá bom. Já tem bastante fã. Eu tenho 30. Vamos lá, galera, perguntas. Vamos lá, o Vinícius também tem um canal. Ô, bicho, hein? Vamos lá. Se você só quer saber de gamer, vamos lá, vamos para Reforma Protestante. Reforma Protestante, vamos lá. Perguntas. Aninha, você que tá ligada no Martim Lutero. Ó, não sei se a Aninha escutou, mas lá na página que a escola tá postando lá, não sei se ela já disponibilizou para vocês, mas a escola vai ter uma página lá no site Google
E aí vai ter, cada professor vai ter sua abinha, é bem fácil ver lá. E aí lá no meu nome, lá no Elton, vocês vão ter todas as videoconferências, vão ter as videoaulas, até uma amostra lá das atividades impressas, pouca coisa para, né? Mas lá no finalzinho vai ter dicas do professor. E nessas dicas do professor vai ter para vocês, eu coloquei um link do YouTube de um filme clássico do Martinho Lutero, tá? E é um filme clássico, ele tem mais ou menos 1h30. Quem puder assistir. Onde que eles colocaram isso? Eles colocaram em algum lugar. A Bel ia postar. Eu não sei se ela postou, mas eu acredito que está postado. Eu não sei se ela divulgou, na verdade. Na verdade, eu vi, até já vi postado. Não sei se ela já divulgou, mas está lá. Isso, é aquele clássico da. É um filme clássico do Lutero. Não sei se foi exatamente esse que tu assistiu, Aninha. Depois tu dá uma olhada lá na hora que a Bel disponibilizar para vocês. Eu acho que a equipe vai disponibilizar esse site para vocês. Vai ter lá, no caso da turma de vocês, eu coloquei esse filme para vocês assistirem, caso queiram reforçar esse conteúdo, queiram aprender mais sobre a Reforma Protestante, sobre o Martinho Lutero, etc. Tá lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Eu não sei se tá. Ctrl C. Eu vou botar aqui no chat aqui para quem quiser depois entrar. Aí vocês vão lá no meu nome, tá? Aí vocês vão lá. Ó, tá nesse que eu botei no chat aí. Acho que é isso. Aí vocês dão uma olhada que o filme tá lá, tá o vocês têm que rolar, tem que ir lá no meu nome, na aba onde tá o meu nome. Vocês rolam a tela aí embaixo, vai estar dicas do professor. E aí lá na dicas do professor vai estar vai ter 3 videozinhos. Vai ter um documentário vai ter um documentário pro 9º ano, um documentário pro 8º e, no caso, filme para vocês. Não entra? O meu aqui entra. Ó, o Gilson acho que arrumou ali Acho que o Gilson conseguiu arrumar direitinho. Que eu botei ele deve ter copiado, colado, depois ele fez o esquema certinho para já entrar direto. Certo? Certo? Todos aí? Dúvidas? Maria Clara, não vai embora não. Eu não comecei a aula ainda. Eu vou explicar mais um montão. Não vai embora não, Maria Clara. Já tava dando tchau aí por quê? Não vai embora não. Já tava dando tchau aí. Quando eu tô te vendo dando tchau aí, Vamos lá, galera. Ó, no do Gilson entra. Não, que o Gilson fez uma malandragem ali, o bicho é ligado. Ele já botou certinho para linkar, para clicar ali em cima, para ir direto na página. No caso, no meu ali que eu coloquei, tinha que copiar, colar e jogar lá em cima da barra, porque eu sou meio cabeçudo mesmo com essas coisas. Não, você esqueceu de um S no começo da frase ali. Ah, pode ser então que eu copiei e colei pela metade, então. Deve ser isso mesmo. Foi na hora do copiar e colar, tá certo, Gilson. Gilson tá ligadaço. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então depois vocês dão uma olhadinha ali, tá? Não é para olhar agora. Depois vocês entram lá. Quem puder, quem tiver com uma internet boa, claro. Porque é um filme, né? Um filme tem que ter uma internet mais ou menos. Vocês assistam, tá dublado. Até onde eu olhei ele estava dublado. É um filme bem tranquilo para vocês assistirem. Não sei se foi esse que a Aninha assistiu. Mas ele é um filme aí clássico. Dá para compreender melhor sobre a história do Martinho Lutero. Foi esse, Aninha, que tu assistiu? Lá na tua igreja? Sim, ó, foi esse. Então a Aninha já assistiu esse filme. É um filme bem bacana, clássico. Ele conta bem, de uma maneira bem coerente, a história, então, do Martinho Lutero para quem está estudando história, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante.
Então, conectando a tudo que a gente está vendo até agora, ó, então tem uma conexão em todos esses 3 temas que eu vou falar agora: reforma protestante, grandes navegações e Estado absolutista. Tudo meio que vai rodear a ideia dos estados absolutistas. Por quê? Porque as grandes navegações só são possíveis por conta da centralização do Estado. Do fato de agora você ter um reino e que você tem um rei que tem os poderes desse território em suas mãos. Ele monta toda uma estrutura que vai dar origem aos países como a gente conhece hoje. Vai ter uma burocracia, vai ter uma estrutura militar, vai ter a Guarda Nacional, vai ter um tesouro nacional, vai ter uma moeda nacional e vai ter uma língua. As pessoas vão se reconhecer, vão se identificarem mais, não por conta de uma comunidade ou de um grupo, mas sim por conta de uma etnia, de uma sociedade, de uma coisa maior que vai se chamar Estado, que vai se chamar país. Então, na medida que Portugal faz isso primeiro, né, Portugal, que era um condado de um dos reinos da Espanha, se torna um reino independente, e o rei passa a controlar todo aquele pequeno país, todo aquele pequeno estado, e com isso passa a investir através da captação dos impostos da burguesia comercial de Lisboa. A partir daí ele passa a controlar o seu território com mais força, passa a montar um exército nacional, com uma moeda nacional, com todo um sistema burocrático de servidores públicos em Portugal. Ele passa então a comandar o processo das grandes navegação, da busca por riquezas fora do seu território, com o objetivo de trazer essas riquezas para dentro do seu território e, com isso, fortalecer todo o Estado português. Então, Portugal é o primeiro Estado nacional a se formar. Nessa busca de riquezas, Portugal desenvolve, então, o seu sistema comercial marítimo. Desenvolve as caravelas, né? Tem todo aquele processo que vocês já viram, que a gente já comentou, sobre o desenvolvimento de embarcações muito mais ágeis, que navegam contra um vento, que podem ir mais longe, que ficam mais dias, até anos, navegando, né? Então eles desenvolveram todo um sistema que possibilitou, então, as tais grandes navegações. Por que grandes navegações? Porque elas ultrapassaram o Mediterrâneo, né? Até então, até as grandes navegações, o mundo para os europeus era praticamente o entorno do Mediterrâneo e os mares do norte, né? Lá o Canal da Mancha, chegando até a região da Escandinávia. A partir das grandes navegações, os portugueses passam a conquistar primeiramente o Oceano Atlântico, né, que é a costa de Portugal, e depois, com a travessia do Cabo do Bojador, ou Cabo da Boa Esperança, no sul da África, eles passam a conquistar, então, o Oceano Índico e, dali, conquistar o Oceano Pacífico. Ou seja, ali inicia o processo da globalização. A partir daquele momento, os europeus passam a contornar a esfera terrestre. É nesse momento que o mundo começa a ficar menor em termos de percepção. As pessoas começam a conhecer mais coisas. Então, o Estado Nacional, as grandes navegações estão ligadas por conta disso. Logo após Portugal, vem França, vem Países Baixos e vem a Inglaterra. Bom, e onde entra a reforma protestante nisso? É que o mundo está mudando de várias maneiras, culturalmente e politicamente, além de economicamente, é claro. Bom, culturalmente por quê? Porque os países, como eles passam a se identificar mais com o seu território, eles passam a dar mais, as pessoas passam a dar mais importância para sua língua própria. E havia um empecilho nessa questão da língua própria, que era o fato da Igreja Católica Apostólica Romana ela ter o monopólio da escrita e principalmente da interpretação das escrituras sagradas. Por isso, como que ela fazia isso?
Primeiramente é que até aquele momento, praticamente até o século XVI, os livros eram copiados à mão pelos monges copistas. Segundo, todos esses livros, para você ler, para você interpretar, para você ter acesso, você teria que saber lê-los. E saber lê-los significava você lê-los em latim. E além disso, os próprios padres da igreja rezavam as missas em latim, o que dificultava muito as pessoas a entenderem, a compreenderem os tais ensinamentos sagrados do universo cristão. Então, essa dificuldade cultural chegou no seu limite a partir, então, do século XVI, onde o Martinho Lutero, por questões também de caráter religioso, de caráter de ética religiosa, no pessoal dele, quando ele vai até a Santa Sé em Roma e se escandaliza principalmente com a venda de indulgência, ou seja, a venda de objetos para as pessoas serem perdoadas, chegarem, né, terem seus pecados perdoados. Várias coisas foram escandalizando o Martinho Lutero. Ele volta para a Alemanha, e quando ele chega na Alemanha, ele faz duas coisas que está acontecendo já naquele momento. A primeira coisa que ele faz, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. No mesmo momento que ele facilita para as pessoas que naquele momento ali, na Europa toda, nos países da Europa, se fala a língua do latim misturado com as línguas bárbaras, cada um já tem, o espanhol já está aparecendo, o inglês já está praticamente definido, o italiano e assim por diante. O Martinho Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão. E quando ele faz isso, ele faz uma revolução. Por quê? Porque essa tradução da Bíblia para o alemão vai casar com a invenção da imprensa. E aí ele no momento que ele traduz essa Bíblia para o alemão, é o momento que a Bíblia pode ser distribuída a um número maior de pessoas. Mais pessoas passam, então, a ter acesso à Bíblia. Desde, claro, que elas aprendam a ler em alemão. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente está falando no momento de identidade nacional, de criação do Estado Nacional e de língua nacional. Então, nesse momento, a reforma protestante ganha muita força e ganha muitos adeptos, por conta que agora as pessoas podem ser autônomas, elas podem ler desde que elas aprendam e podem interpretar a Bíblia sem precisar de um intermediário, no caso um padre que reza em latim, onde ela não entende nada com nada, e passa então a interpretar os textos sagrados conforme o seu contexto social. Então, isso está muito ligado a esse contexto do absolutismo. Ao mesmo tempo, os príncipes alemães, quando eu estou falando em Alemanha aqui, gente, é sempre bom lembrar que a Alemanha não existe enquanto país, enquanto Estado nacional. Ela é um conjunto de cidades, ou confederações, ou principados, né? O Principado da Bavária, em outro momento a Confederação do Reno, a gente vai ter cidades independentes, etc. Né? Então a gente vai ter várias regiões, mas esses príncipes, essa elite que comanda a Alemanha, vai ficar muito interessada na nova pregação do Martinho Lutero. Por quê? Porque eles vão dizer assim, olha, é uma boa oportunidade a gente se livrar de uma vez do poder da Igreja Católica dentro dos territórios alemães. E aí os príncipes alemães aderem ao luteranismo, ou à pregação naquele momento do Martinho Lutero, e confiscam acabam confiscando, então, as terras da igreja, e a Igreja Católica passa a ficar enfraquecida, não em todo o território alemão, mas em uma boa parte, então, principalmente no norte da Alemanha. E essa coisa de interpretar a Bíblia, de formar uma religião autônoma aos interesses e ao poder de Roma, se espalha principalmente pelo norte da Europa, no caso para a Escandinávia, e depois começa a se espalhar para a Suíça, que é logo
ali próximo à Itália, né, praticamente na divisa entre Itália, França e Alemanha, e depois atinge os Países Baixos, chegando ao norte da França e depois passando então para a Inglaterra. Toda essa região vai ser muito influenciada pela Reforma Protestante. Uma outra coisa que é interessante a gente notar é que nessa região em que a Reforma Protestante vai adquirindo mais adeptos, é a parte mais desenvolvida da Europa. Como assim a parte mais desenvolvida? A parte onde o comércio é praticado com maior intensidade. Então, quando a Reforma Protestante chega, por exemplo, da Suíça, onde a gente tem o John Calvino, e onde a gente vai ter a ideia do calvinismo, esse calvinismo já é um pouco diferente do luteranismo clássico lá do Martinho Lutero. O calvinismo, ele vai ter esse mesmo princípio. Vai ter autonomia, vai ler a Bíblia na língua própria, no caso lá, na Suíça, em alemão ou em francês, porque na Suíça, não sei se vocês sabem, mas se tem 3 línguas oficiais, né? Francês, alemão e o italiano. Se eu não me engano, são as 3 línguas que são oficiais. Então, quando começa a chegar para a Suíça, para frente ali, o calvinismo ele vai ganhar, além de tudo que o Lutero fez, de ter a Bíblia na língua nacional, de os pastores terem autonomia em relação aos textos sagrados, as pessoas agora ouvirem na sua língua uma missa, no caso, que depois vai se tornar culto, etc., ou simplesmente um conjunto, um espaço de oração, ele vai colocar um ingrediente novo. O que o John Calvino vai colocar ali? Ele vai dizer que as pessoas, os grupos, são escolhidos, são predestinados a chegarem aí ao reino dos céus. Isso vai causar uma mudança muito interessante no aspecto da própria formação cultural dessa parte mais comercial da Europa, mais capitalista da Europa. Porque a Igreja Católica pregava naquele momento aquela clássica ideia que está na Bíblia de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais ou menos essa frase que tem lá na Bíblia e que a Igreja Católica utilizava muito. Ou seja, a Igreja Católica condenava o acúmulo de riqueza. Nesse momento do século XV, século XVI, é o momento em que a sociedade europeia passa a acumular riqueza. Porque ela passa a fazer as grandes navegações, a intensificar o comércio que estava travado durante a Idade Média. E só que havia um problema. Como é que as pessoas iam acumular riqueza, iam atrás de lucro, se a própria igreja, se a própria religião delas não permitia isso? Isso causava uma contradição nas pessoas, principalmente nessa parte da Europa que eu estou falando para vocês. Aí o John Calvino vai falar, não é pecado não acumular. Na verdade, quem acumula e quem distribui essas riquezas, quem reinveste essas riquezas, é sinal de que a pessoa é um sinal de predestinação. É um sinal que a pessoa está predestinada, então, a ir para o reino dos céus. Então, John Calvino deu um jeito dessa contradição cristã, onde acumular riqueza seria um pecado. John Calvino, então, vai fazer com que, agora, culturalmente, os cristãos dessa parte da Europa, Escandinávia, o norte ali da França, parte da Alemanha e principalmente a Inglaterra, possam acumular riquezas, reinvestir a sua riqueza e botar a cabeça no travesseiro e dormir e não pensar que estão cometendo nenhum tipo de pecado. Então essa é a face, né? A face calvinista seria essa face que culturalmente ajuda a desenvolver, então, essa ética do capitalismo, desenvolver melhor essa noção de capitalismo. E quando esse calvinismo também chega na Inglaterra, ele vai ter outro nome, que vai se chamar puritanismo. Então a gente vai ter essa vertente mais radical na Inglaterra, os puritanos e os huguenotes no norte da França. Mas na Inglaterra vai acontecer uma outra coisa, que eu acho que eu já comentei para vocês e tem na videoaula, que é que o Henrique VIII está louco para tirar a Igreja Católica do caminho dele, não quer dividir poder dentro da Inglaterra com a Igreja Católica. O que ele vai fazer?
Ele, claro que ele tem lá, ele era casado, se eu não me engano, Catarina de Aragão, rainha da Espanha, e ele resolve pedir o divórcio dela. Quer casar lá com a Ana Bolena, que era uma inglesa lá, e ele resolve então anular o casamento. O Papa excomunga ele. E era tudo que ele queria, ser excomungado pelo Papa. Porque quando o Papa excomunga ele, diz que ele não pode se pedir divórcio da igreja, é o momento em que ele então se apossa dos bens da Igreja Católica da Inglaterra, expulsa a Igreja Católica e ele se torna o chefe da própria igreja na Inglaterra. Só que aí ele vai mudar de novo, não vai ser mais Igreja Católica. Vai ser uma igreja cristã nova que vai se chamar Igreja Anglicana, né? Anglicana, que vem de Anglo, né? Dos anglo-saxões, dos ingleses antigos. Então, até hoje, a rainha da Inglaterra é que é a chefe da igreja anglicana lá. Então, o Henrique VIII, com essa história aí de divórcio, ele vai chutar a igreja católica de dentro, pelo menos, da Inglaterra. Claro que vai ficar a Irlanda, principalmente a Irlanda, vai continuar extremamente católica, mas praticamente o núcleo forte ali da Inglaterra vai se tornar, então, anglicano oficialmente, mas lembrando que a maior parte ainda da população, as camadas baixas e médias, vão se tornar puritana lá no sentido protestante do John Calvino. Tá? Então a gente vai ter então um pouco essa ideia da reforma protestante se espalhando por essas regiões da Europa. Na parte mais ocidental da Europa, que seria do extremo da Europa, tal da Península Ibérica, vai continuar fortemente católica, né? Por vários motivos que eu já falei. Né? Os reis têm uma conexão, uma proximidade muito maior com o Papa, não tem tantos problemas lá, vai ter... E a partir desses países, e principalmente a partir de Roma, a gente vai ter a contra-reforma. O que seria a contra-reforma? Vai ser a Igreja Católica tentando sobreviver, tentando ir contra a reforma protestante, né? Não perder tantos fiéis para essas várias denominações da Igreja Protestante que está surgindo no século XVI. Eu estou falando do século XVI, tá, gente? Então, a partir da reforma protestante, a Igreja Católica vai fazer duas coisas que a gente pode destacar. A primeira delas é o Tribunal da Santa Inquisição. O que é o Tribunal da Santa Inquisição? Em vez da Igreja Católica se tornar mais compreensiva, traduziu a Bíblia do latim para a língua nacional dos países em que ela está, em vez de ela parar de rezar as missas em latim, ela vai fazer o contrário, ela vai ficar mais conservadora ainda. E aí ela vai fazer os tribunais da Santa Inquisição, onde ela vai pegar as pessoas suspeitas de heresia, por exemplo, falou um palavrão, cometeu uma heresia, vai para a fogueira, vai ser torturado e vai para a fogueira. A pessoa a pessoa está lá fazendo um chá de ervas. A mulher já é condenada por bruxaria, vai morrer na fogueira também. Então a igreja montou um tribunal onde ela tentou ao máximo não ter o controle sobre as pessoas, nesse sentido. Tá? Isso eu estou falando do século XVI, tá, gente? Porque o Tribunal de Santa Inquisição é uma coisa que faz muito tempo que não existe mais. E uma outra coisa que a Igreja Católica fez foi montou a Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? Seria uma organização dentro da própria Igreja Católica, né, onde a gente teria os jesuítas, que trabalhariam no sentido, então, de conquistar mais almas para a Igreja Católica. Como assim mais almas? E converter pessoas para o cristianismo. Eles fizeram isso aonde? Aonde as grandes navegações estavam chegando. E onde elas chegaram? No continente americano. Então elas chegaram no continente americano aqui, né? Chegaram no Brasil, chegaram na América Central, chegaram na América Espanhola, e aí, junto com as caravelas, junto com o Pedro Álvares Cabral, chegaram então os jesuítas. Claro que os jesuítas chegaram um pouco depois do Pedro Álvares Cabral. Quem chegou com o Cabral, que rezou a primeira missa, foram franciscanos. Mas eles chegaram então e passaram a converter os nativos daqui.
os chamados, então, de indígenas, ou índios. E aí, os jesuítas começaram a trabalhar para converter essas populações ao catolicismo, antes que a reforma protestante chegasse por essas bandas do oceano. Certo? Deixa eu olhar o chat. Dúvidas sobre isso que eu falei agora? Deixa eu olhar o chat, ver se tem perguntas aqui. Perguntas. Perguntas, gente, vamos lá. Quero saber se entenderam, se ficou clara essa minha explicação. Como é que ficou a explicação? Entenderam? Galera. Explicação. Todos entenderam? Ficou muito rápida, muito lenta. Vamos lá. Certinho. Dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa? Perguntas, mais perguntas? Vamos lá, gente. Manda salve, professor. Salve! Salve, Brunildo! Salve, Já tem 300k na live. um salve pro Brunildo. Nosso amigo Brunildo. Vamos lá, galera. Perguntas? Oi. Ah, ei! Vamos lá. Mas, oi! Quem quer dinheiro? Vamos lá. Eu não tenho. Só Maria Clara tem dinheiro. Maria Clara tá cheia de dinheiro. É só a Maria Clara que tem dinheiro. E o Gilson também tem dinheiro. Eita. Não. Vamos lá, perguntas. Ah, o William também, os William também. William, cadê as tuas atividades, William? Eu tenho perguntas. Fala, Felipe. Felipe, Fala, cara. Felipe, não, tu fica botando essas máscaras aí, ó, esses bonequinhos aí, depois tu começa a ficar meio louco aí. Começa a falar coisa com coisa aí. Vamos lá, pessoal, perguntas. Mais perguntas. Vamos ver quem está por aqui. Quantas perguntas? Ah, não, eu tenho que olhar no outro aqui. Tá todo mundo aqui. Aninha, tudo certo, Aninha? Ficou claro a explicação? Carol? Aninha, sim. Quem mais está por aqui? Lariane. Lariane, ela fica quietinha. O Lucas. Maria Clara. Miriam, não sei quem é. Rian. Rian, o que tá perguntando, Rian? 2.0. Professor 2.0. O que é 2.0? O que é 2.0? O que é 2? Qual é a tua dúvida? Onde que tá a tua dúvida, Rian? Ah, tá. Aqui é Ana Carolina. Miriam Pereira. É que eu sempre esqueço, Ana Carolina. Ana. Leia a minha dúvida, Fissô. Cadê a tua dúvida, cara? Repete. Ah, tá. Tá aqui. Já achei! Mas como eles conseguiram mudar os indígenas para a religião católica, que os índios não falavam a língua deles? Aí, Rian, é que tá o negócio, aí que tá o esquema. Na verdade, eles vieram para cá catequizar os indígenas. Claro que nós vamos estudar isso aí na parte de história do Brasil, na hora que nós chegar lá. Eu não lembro qual vai ser a unidade. Nas próximas unidades nós vamos estar vendo isso. Mas então, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola vieram os jesuítas e começaram a fazer, no caso da América Espanhola, teriam as tais reduções jesuíticas. E aqui a gente teve o famoso Padre Anchieta, que inclusive eles fundam a cidade de São Paulo, a vila de São Paulo, depois vai se tornar a cidade de São Paulo. E eles começam ali a catequização dos índios. Como que eles fazem isso? Eles aprendem, claro, a falar a língua indígena. No caso, os padres aqui no Brasil, eles aprendem a falar o tupi, a língua tupi. Inclusive, são os jesuítas que fazem o primeiro livro de gramática tupi, e também são os primeiros a traduzir a Bíblia para o tupi aqui no Brasil. Então, tem
inclusive, né, lá no século XVI, a Bíblia sendo escrita em tupi na língua dos indígenas. Eles conseguiram converter todos os indígenas? Obviamente que não. Primeiro que eles mataram metade, praticamente a maioria dos indígenas só com as doenças que eles trouxeram da Europa para cá. Né? Os indígenas, como nunca tinham visto, nunca tinham pegado gripe, por exemplo, não tinham um sistema imunológico para gripe, mesma coisa a gente com esse vírus que está aí, que a gente não tem esse sistema imunológico para ele, os indígenas também não tinham sistema imunológico para uma gripe comum. Então, quando os europeus chegaram aqui, simples contato, o simples fato dos indígenas, dos europeus entrarem em contato com os indígenas aqui, foi motivo para que milhares de indígenas morressem de gripe. Tá? E, ao mesmo tempo, aqui, muitos indígenas não aderiram ao cristianismo. Né? Muitos deles, porque os indígenas tinham sua própria religião, tinham sua mitologia. Claro que não era uma religião nos moldes da religião europeia. Ela tinha a sua própria racionalidade, os indígenas cultuavam os seres da natureza, eram muito diferentes da racionalidade, então, do cristianismo europeu. Então havia muitas diferenças, mas tinha todo um grau de desenvolvimento diferente. Então, como que eles tentaram converter os indígenas? Aprendendo a língua deles. É assim que eles tentaram fazer. Certo, Rian? Entendeu? Ficou claro? Se eles ensinavam a falar a língua deles, então era só saber falar a palavra, língua no idioma deles. Eu não entendi direito. Eu não entendi direito a questão do Girso aqui. Não entendi direito. Mas claro que escuro. Beleza. Ah, tá, o trocadilho. Então tá. Ah, tá, entendi. Agora entendi o trocadilho do Girso. Ô, Girson, tu tá muito cheio de trocadilho, hein? Ah, o bicho tá ligado pra caramba aí nos trocadilhos. Gente, eu acho que o nosso time aqui... Ah, não, faltam uns minutinhos ainda, né? Mais uns minutinhos, então. Perguntas, vamos lá. Perguntas com trocadilhos, sem trocadilhos, com trocadinhas e sem trocadinhas. Porque a Maria Clara está lá quietinha. É só para rimar, Maria Clara. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Tá quase acabando a aula. Tô sabendo. Sem dúvidas por enquanto. Vamos lá. Felipe, com seus olhos em formas de X. Um cara que botou um carro, um gato, um cachorro. Vamos lá, gente. Vamos lá, perguntas. Alguém mais tem alguma dúvida? Ó, então, depois, vocês, quem puder, olhem um filme, né, sobre o Martinho Lutero, que é bem bacana, é um clássico. É um clássico do cinema aí sobre o Martinho Lutero, é bem bacaninho o filme. Quem pudesse, assista, que vai ser bem legal para entender o contexto. Certo, pessoas, ó. Outra coisa, principalmente para ti, Nicolas, que tem essa mania de cair no buraco negro. Quando tu sai de uma sala de virtual de bate-papo e vai passar para outra, você tem que tomar cuidado que no meio ali de uma sala para outra você pode cair num buraco negro. E aí você pode demorar para voltar a chegar na outra sala. Então você fica ligado, né, nessas salas virtuais aí. Quanto tempo demora para sair a aula lá no site da escola? Na hora que eu... Não, a aula vai ficar lá. Ela vai ser postado conforme vai sendo colocado lá na plataforma positiva. Vocês vão ter 2 lugares para assistir elas. Vocês podem assistir lá pela plataforma positiva e se quiser depois rever ela, pode entrar pelo site. Vai ficar assim. Certo? Não existiam mulheres jesuítas. Na verdade, qualquer cargo assim, tipo, porque os jesuítas eles eram
Eles não eram. É o clero regular, né? Não é o clero secular. Clero secular seria bispo, padres, e o clero regular, de régua, de ordem, seria as ordens monásticas, os franciscanos, os jesuítas, os dominicanos, né? Os que vivem em conventos, tá? E aí só vai ter na ordem regular as freiras, só, tá? São as freiras. No clero secular você não tem, no caso, o padre mulher, né? A madre, né? Que seria só no convento, tá? Seria porque a igreja, né? Como um todo, ela é bastante machista nesse sentido. Só os homens dominam. Não existiam jesuítas mulheres, nem jesuítas mulheres, nem franciscanos mulheres, nem dominicanos, etc. Papisa também a gente nunca teve. Claro, há alguns que dizem que teve, mas não teve. Mas é bem difícil saber isso. Certo, gente? Fechou? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, tá? E um beijo a todos, um beijo a todas. Até a próxima. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim, certo? E agora vocês vão desligar aqui e vão correr lá para outra sala virtual sem cair no buraco negro. Sem cair, não quero ver ninguém cair lá dentro do buraco negro, hein? Para ter que ir lá buscar, puxar com um raio de luz vocês. Certo? Beijão para todo mundo aí. E vamos desligando, vamos saindo. Tchau, professor. Tchau. Beijo. Professor. Tchau. Beijo. Tchau, professor. Tchau, professor. Quase que desliguei aqui. Tchau, professor. Tenha um bom dia. Tchau. Tchau. Salve, Tchau. Professor, não esquece Tchau. de parar de gravar depois. Tchau. Claro, não vou cair no buraco negro, hein? Tchau. Ô. Vai lá, vamos para outra sala, vamos para outra sala, vamos para lá. Vamos para outra sala.